Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. O assunto de hoje é Para onde vai a direita? Uma pesquisa publicada pelo Instituto Locomotiva e pelo Instituto de Pesquisa Ideia, que mostra um quadro aí de para onde vai a direita no Brasil. Para falar sobre o assunto, a gente convidou o Renato Meirelles. Renato, que é o fundador do Instituto Locomotiva, e essa pesquisa, vale só um adendo aí, foi encomendada pelo Zeitgeist Public Affairs. Renato, seja bem-vindo ao Cruzão Entrevistas. Prazer estar aqui contigo, Duda. Joia. Renato, bom, o assunto aí que foi muito falado aí após a eleição do ano passado era para onde iria a direita, né? Se ficaria muito ainda coesa em volta do Bolsonaro, se iria por uma pauta mais de costumes, que resiliência teria aí a direita mais liberal na economia, né? Essa que quer menos intervenção do Estado na economia. E muito bacana que você trouxe uma pesquisa meio que respondendo a todas essas perguntas, né? Então, te faço a pergunta: para onde vai a direita, Renato? Olha, a gente encontra hipóteses nessa pesquisa, né, Duda? Mas os rumos da política, e todo mundo que acompanha a Cruzoé sabe muito bem disso, depende não só de oferta, mas também de demanda. O que a pesquisa teve condições de aferir é qual é a demanda efetiva do eleitor, e é uma demanda que mostra uma necessidade aí de procurar alternativas ao bolsonarismo. O que a gente viu nessa pesquisa é que pouco mais da metade dos eleitores topam uma alternativa de direita não bolsonarista. 18% dos eleitores da direita são bolsonaristas raiz. Acho que só o Bolsonaro pode resolver esse problema. A questão na prática é que não basta, Duda, você ter uma demanda por uma mudança se não aparece uma pessoa capaz de liderar essa mudança, essa flexibilização aí do bolsonarismo, né? Então, hoje tem muita gente querendo avançar na prática sobre as alternativas políticas. O eleitor demanda algo menos bélico, vamos dizer assim. No entanto, não basta o eleitor querer, um nome tem que se apresentar. Tá, Renato, um dos slides da pesquisa, vou pedir para o Robson colocar na tela. Acho que exatamente pensa nas possibilidades que existiriam aí ao Bolsonaro. Você pode explicar um pouquinho esse quadro que a gente está vendo? Posso sim. Essa é uma matriz em que nós colocamos o quanto que cada uma dessas possibilidades de candidaturas de um campo mais ao centro-direita tem, de um lado, sobre conhecimento, né? Então, os que estão aí à esquerda da tela são os menos conhecidos, à direita da tela são os mais conhecidos, e com a pergunta se seria ou não seria um bom presidente. Antes dessa pergunta, Duda, a gente tinha perguntado quem seria a melhor, expressaria melhor a continuidade do bolsonarismo. Esses fotinhos que estão apagados aí, né? Então, a gente tinha uma distribuição um pouco diferente, onde os membros da família Bolsonaro teriam uma relevância maior. Quando nós mudamos a pergunta para, ao invés de seria quem melhor representaria a continuidade do governo de Bolsonaro, pela pergunta, seria um bom presidente? Nomes como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, o próprio Sérgio Moro, ganham espaço enquanto o Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro perdem espaço. O que isso nos mostra? Primeiro que existe pouca demanda aí para uma candidatura que não venha da política tradicional, de um outsider.
Segundo, que a associação com ser um bom presidente está ligado, antes de tudo, às referências políticas que hoje exercem algum tipo de mandato, né? E, nesse sentido, a relação de seria um bom presidente com conhecimento do Tarcísio de Freitas aparece com muita força. Na medida em que Moro pode ser muito conhecido, mas não tem a visão aí da maioria dos eleitores de direita como alguém capaz aí de ser um bom presidente. O outro detalhe interessante desse gráfico, Duda, é o quanto que os candidatos que em algum momento, as referências políticas que em algum momento foram vistas aí como possibilidades centristas, né? Geraldo Alckmin, que foi 2 vezes candidato a presidente e hoje é o vice-presidente da República, a Simone Tebet e o Eduardo Leite, perderam completamente a chance de ser uma alternativa de direita, né? Então, a opção que eles fizeram no segundo turno, né, Simone virando ministra do Lula, o Alckmin, o atual vice-presidente da República, o Eduardo Leite, mesmo no estado mais conservador, como o estado do Rio Grande do Sul, tendo uma postura bastante crítica aí, com relação ao bolsonarismo, ao tomarem essa atitude, meio que escolheram o lado anti-bolsonarista. Da mesma forma que tem, como o Romeu Zema é antipetista, antes de ser bolsonarista, ele é antipetista, o Eduardo Leite, a Simone e o Alckmin são anti-bolsonaristas, portanto, não conseguiriam capturar o eleitor de direita. Poxa, super interessante aquele quadro ali, né? E mostra bem que realmente assim, o fato de ser governador, as pessoas entendem que ele pode ser um sucessor do bolsonarismo, mas ele ganha um plus aí, né? Uma força a mais, como entendendo que pode ser um bom presidente também, enfim, uma vez que já é governador. Coisa que o pessoal ali da família Bolsonaro não tem, né? Não, pelo contrário, né? O pessoal da família Bolsonaro, eles largam de um conhecimento grande e da força do sobrenome, mas, por outro lado, eles não têm aí referências de serem bons gestores, né? Na verdade, o que eles têm é o sobrenome, não muito mais do que isso. Talvez a Michele Bolsonaro, comparado ao deputado Eduardo Bolsonaro, ela tem um colchão aí melhor, talvez por ter entrado em menos polêmicas do que o Eduardo Bolsonaro entrou. Tá, e Renato, a gente tem um outro quadro também vou pedir para você comentar, mas adorei os comentários que você fez sobre esse, pedi para o Robson colocar, esse daí, quer dizer, mostra bem, seria bom presidente, a gente tem ali o Zema, Michele, Moro e Tarcísio, né? Uhum. Continuidade do... Mesmo assim, se a gente lembrar, o Moro embaixo, né? O Moro e a Michele mais embaixo comparado ao outro gráfico, mas de qualquer forma na metade superior aí, no quadrante superior. Tá. Renato, a gente deve ter nessa edição da Cruzoé uma matéria sobre o Tarcísio de Freitas, né? E o Tarcísio, aparentemente, a gente vê ali como estratégia dele, a gente já vê que tem um plano de ação pensando já numa campanha ali para 2026, para a presidência, e aparentemente ele, ao mesmo tempo que tenta ser um candidato de centro, então ele faz coisas do tipo, eh, fala de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, libera verba para a parada gay em São Paulo, então é um político normal nesse ponto de vista, mas são coisas que o Bolsonaro não faria, né? Ao mesmo tempo, ele também tenta falar para uma base mais bolsonarista nessas pautas. Por exemplo, ele foi para a marcha para Jesus aqui em São Paulo, né? Fez várias declarações, que ele é um governador temente a Deus, foi também numa formatura de policiais. Você acha que essa estratégia de jogar tanto para a base bolsonarista quanto para um centro faz sentido? Faz sim, Duda. É muito difícil ter uma candidatura de Tarcísio de Freitas
que não tenha o apoio explícito da família Bolsonaro, né? Os votos dos 18% da direita mais radicais e que soma os 24% que acreditam na importância da participação de Jair Bolsonaro na campanha, mostram que qualquer candidato que saia com o apoio do bolsonarismo sai na frente. Só que, ao mesmo tempo, a dificuldade está no depois, né? Porque esse bolsonarismo mais raiz não é suficiente para eleger um presidente da República. Nessa última eleição ficou claro, até porque foi uma eleição também de disputas de rejeição. O que o governador está tentando fazer é, de algum lado, garantir esse empurrão inicial, esse impulso inicial, mas acenando para esses outros 54% e até para órfãos aí do PSDB, né? O PSDB que já teve um eleitorado no estado de São Paulo bastante cativo e o eleitorado que se fragmentou e muito nos últimos anos, mas que tem uma certa... tão órfãos aí de uma direita mais moderada. Se eu pudesse resumir, funciona mais ou menos o seguinte: o bolsonarismo é o que leva a direita a partir de um patamar grande de voto. No entanto, ele cobra seu preço. Ele cobra o seu preço na rejeição. O que o Tarcísio está tentando fazer é pegar o bônus sem ter tanto ônus do bolsonarismo. A gente sabe que quando a eleição aperta, talvez venha uma cobrança maior, em especial sobre o tema de costumes. Na eleição para governador, o Tarcísio conseguiu equilibrar bem aí esse processo. Agora, alguém consegue imaginar que Tarcísio de Freitas, sem o apoio do bolsonarismo, seria um candidato viável à presidência da República? É muito difícil imaginar isso. Então ele precisa sim manter o bolsonarismo, um bolsonarismo que se difere do Dória. Então ele aprendeu olhando para o Dória aqui em São Paulo, que ao se tornar um anti-bolsonarista, passou a ser visto pelo eleitor como um traidor. E como dizia aí o saudoso Ulisses Guimarães, a política adora a traição e odeia os traidores. Então não é à toa que, na prática, o Tarcísio lembra a todo momento quem foi que o elegeu, mas tenta mostrar um certo verniz que o difere do radicalismo da família Bolsonaro, que no limite foi esse radicalismo foi o grande responsável por Bolsonaro ter a maior rejeição da história dos presidentes do Brasil. Tá. Renato, uma curiosidade, eu te faço a pergunta, não sei se você tem a resposta, mas por que é tão difícil para um governador de São Paulo ser eleito presidente da República, né? Porque todos que tentaram aí, desde a redemocratização, não conseguiram, né? O Dória, o Alckmin, Mário Covas, difícil de emplacar lá em Brasília, né? É difícil, sim. E isso se dá por uma certa arrogância que São Paulo tem. Né? Então, você causa aí, nos outros estados da federação, mas vai tudo para São Paulo. São Paulo já é um estado rico. Né? E os outros estados da federação, em especial os estados da região Nordeste, têm uma dependência grande aí na sua economia dos investimentos federais. Né? E não só na economia, mas também para o sistema público de saúde, o papel que o SUS joga na região Nordeste é proporcionalmente mais importante do que o SUS joga na região Sudeste do país, assim como a escola pública. Então, existe uma percepção generalizada de que a função do Estado é oferecer o melhor para quem mais precisa. Se quem ocupa a presidência da República for alguém que já governou o estado de São Paulo, tem uma certa insegurança com relação a isso. O detalhe interessante é que São Paulo, por sua vez, recebe
de uma forma diferente os migrantes. Você pega na capital de São Paulo, nós tivemos uma prefeita nordestina, tivemos o Pita, um prefeito carioca, nós tivemos aí agora o Tarcísio, que é carioca. São Paulo sempre deu vitórias expressivas para Fernando Henrique Cardoso, que fez a sua carreira em São Paulo, mas que originalmente também é carioca. Nós temos aí uma relação de que São Paulo, de alguma forma, até por ter na sua história acolhido, né, outros locais, tem uma tolerância até maior em acolher do que o resto do Brasil tem de acolher quem já dirigiu o maior estado da federação, o segundo maior orçamento da federação. Bom, estou conversando com Renato Meirelles, fundador do Instituto Locomotiva, sobre a pesquisa Para Onde Vai a Direita. Então, Renato, vamos voltar aí para a pesquisa. Um item que eu achei muito interessante é a questão da intervenção estatal na economia. O Bolsonaro, durante todo o governo dele, né, ele teve como ministro da Fazenda e da Economia o Paulo Guedes. Sempre se falava que o Guedes não ia durar nada, no fim durou os 4 anos de mandato e tentou-se, com alguma hesitação aí, realmente ser mais liberal na economia. Mas aí eu te pergunto até que ponto que os eleitores de Bolsonaro realmente querem um Estado menos interventor? A pesquisa foi bastante interessante né, em entender esse perfil mais ideológico da direita no Brasil. Né? O que a gente pôde perceber? Em primeiro lugar, que em 2018 nós tivemos uma troca de relações oportunistas. Né? Então, o bolsonarismo queria diminuir a imagem dele de ser radical e o histórico de votações pouco liberais da carreira de deputado de Jair Bolsonaro e, portanto, procurou alguém como Paulo Guedes para isso. O Paulo Guedes, ele viu que seria o único dos economistas que, com alguma relevância, que poderia embarcar aí nesse tsunami bolsonarista que foi 2018, em especial após a facada. E o que nós tivemos nesses 4 anos foi uma tentativa de equilíbrio nesse cenário. E por que essa tentativa de equilíbrio? Porque o núcleo bolsonarista, aqueles 18% da direita que só aceitam Bolsonaro, é muito mais estatizante do que os 54% da direita que topam outras candidaturas diferentes da candidatura do ex-presidente da República. E isso nos mostra alguns números para a gente entender. Vou colocar aqui para a gente ver. Defende a autonomia do Banco Central. Apenas 24% do núcleo duro bolsonarista, das pessoas do perfil que nós chamamos aí de fechados com Bolsonaro, defende a autonomia do Banco Central. Né? Esse número aí sobe para 36% da direita aberta a novas lideranças. Defende menos intervenção do Estado na economia. 38% da direita aberta a novas lideranças contra 29% da direita fechada com Bolsonaro. Quando nós vamos olhar os aspectos que aproximam ou diferenciam os eleitores bolsonaristas dos eleitores do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que a gente vê? O bolsonarista é, antes de tudo, mais até do que a discussão do ponto de vista de costumes, um eleitor anti-establishment, um eleitor anti-sistema. Ele não acredita nas urnas eletrônicas, ele acredita na participação dos militares na economia, ele é completamente contra a atuação do Supremo Tribunal Federal. Isso são os maiores pontos de distância, Duda,
entre a direita e a esquerda no país. Depois vem o tema de costumes e tanto a direita quanto a esquerda brasileira tem uma visão, exatamente por conta desse núcleo bolsonarista da direita, que defende uma participação maior do Estado na economia, eles são pontos que quase convergem aí nesses dois aspectos. Em outras palavras, falando para os eleitores aí que defendem de verdade uma economia liberal, que defendem uma participação menor do Estado na economia, não será pela direita radicalizada que eles terão sucesso. Porque essa direita radical não defende o Estado mínimo. Essa direita radical foi quem obrigou o Paulo Guedes a mudar o seu discurso. Nós sabemos muito bem que o Paulo Guedes, da campanha eleitoral de 2018, o Paulo Guedes, que mudou, que deixou o governo aí no último ano, né, que entregou o governo para Fernando Haddad, tem um discurso muito diferente, né, tanto que ele foi aí forçado ao auxílio emergencial, forçado a abrir os cofres na tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro, né? Então, por mais que ele estivesse na luta aí por fazer um contorcionismo de narrativa, os atos de Paulo Guedes no processo eleitoral, no último ano de governo, passaram longe de uma visão coerente com a visão do liberalismo econômico no Brasil e com a menor intervenção do Estado na economia. Sim, eu lembro também que o Bolsonaro tentou intervir nos preços da Petrobras, né? Não fez porque não conseguiu, né? Foi impedido. Mas é interessante, quer dizer, imagino Mais que ou esse menos, né, núcleo, Duda? Vamos lembrar que ele mudou o presidente da Petrobras algumas vezes. E o várias último vezes. presidente da Petrobras era um cara de comunicação, que entendia pouco da indústria. Falou, não, o meu problema Exato. é percepção sobre o preço da gasolina. Eu preciso de alguém lá que faça o que eu quero e que trabalhe ainda na comunicação relacionada ao preço da gasolina. Foi quando ele, na véspera da eleição, aí ele conseguiu estabilizar os preços. Exato, bem lembrado. Eu acho que imagino que o pessoal mais fechado com o Bolsonaro, né, esse núcleo duro, eles querem um Bolsonaro poderoso, né, um presidente que faça as coisas, né, e aí realmente tem aquela teoria da ferradura, né, que a direita radical se parece mais com a esquerda radical, né, todos vão contra aí a sociedade civil, né, o liberalismo e tudo mais, né, é o presidente forte, intervencionista, né. É um presidente que acredita numa maior percepção do Estado, participação do Estado brasileiro na economia, mas antes de tudo na vida das pessoas. Agora, quando a gente vai olhar pela lógica não da política, Duda, mas do eleitor, o que a gente observa? O eleitor está pouco interessado no tamanho do Estado. Ele quer um Estado que funcione. E isso mostra também uma dificuldade dos defensores de uma economia liberal em conseguir dialogar com a maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira não quer nem saber se o hospital é público ou é privado. Aliás, o Sistema Único de Saúde opera em parceria com vários hospitais privados. O que ele quer é que tenha um bom atendimento quando ele precisar. O ProUni foi uma das maiores parcerias público-privadas da história, né? Foi uma política pública operada pela iniciativa privada. Então, o consumidor, o eleitor, o brasileiro, o cidadão, a dona Maria, o seu João, não está nem aí para o tamanho do Estado. O que ele quer é um Estado que gere igualdade de oportunidades. Então, a narrativa deveria ser uma narrativa não sobre o tamanho do Estado, mas sobre a necessidade de ter um Estado mais eficiente. Renato, e em relação à polarização no Brasil, tem dois dados aí que eu achei interessantes da pesquisa, que vocês perguntaram para as pessoas se elas se arrependeram de votar no Bolsonaro ou no Lula, né? E entre as pessoas que votaram no Bolsonaro, acho que só 5% se arrependeu, e entre o pessoal que votou no Lula, 7%. Me parece muito pouco, né? A polarização continua, certo? É exatamente essa leitura que nós fizemos desses números, Duda. Então, na prática, a polarização
continuaria nesse processo. Por quê? Porque existe, de fato, uma carência de alternativas à direita no Brasil. E ao não ter alternativas pela direita e nem alternativas pela esquerda, a verdade seja dita, você mantém aí os velhos nomes que ocuparam já a presidência da República, que também está mais presente em todo mundo. Isso mostra também que parte dos eleitores do centro que apoiaram o Lula mais por serem antibolsonaristas e que apoiaram o Bolsonaro mais por serem antipetistas também não mudaram muito de opinião. Mostra uma outra consequência analítica desse número é que, na prática, os escândalos que começaram a aflorar sobre a gestão de Jair Bolsonaro, escândalos como o do Colar, por exemplo, afetaram um pouco a imagem do ex-presidente da República. Em outras palavras, se a eleição fosse hoje, os resultados não seriam muito diferentes. Renato, agora, dia 22, o STF julga a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, né? Se ele é declarado inelegível, essa polarização, ela arrefece ou ela se mantém, né? Dá uma chacoalhada, aí você falou de falta de alternativas, né? Isso acho que, de alguma maneira, obrigaria as pessoas a pensarem em alternativas, não? Eu acredito que sim, mas não é uma tarefa fácil. Né? Não é uma tarefa fácil olhando para a história. Vamos lembrar aí que mesmo depois que Lula se tornou inelegível, ele continuou como candidato do PT em 2018. O Haddad só assumiu quando ficou claro que não teria nenhuma viabilidade jurídica a candidatura de Lula. E vale lembrar também que mesmo com Lula preso, o Haddad conseguiu ir para o segundo turno, mesmo sendo chamado de Andrade ainda. Aliás, até hoje o Haddad é chamado de Andrade no Nordeste. Ou seja, foi Lula também, foi a força do Lula que colocou o Haddad no segundo turno em 2018. Estou dizendo isso por quê? Porque vai começar a se tentar especular sobre novas candidaturas. Nós não sabemos o quanto que o Jair Bolsonaro, qual será o comportamento de Jair Bolsonaro, nem se tornar inelegível, muito menos se eventualmente tiver o mandato de prisão contra ele. Né? Não está claro ainda os caminhos que Jair Bolsonaro irá seguir nesse cenário. Exatamente por isso, fica difícil pensar quem ele validará como sucessor. Provavelmente ele tentará fazer um movimento pró-Tarcísio, enquanto ele sentir que confia no Tarcísio. Nós sabemos aí que o histórico da família Bolsonaro é começar a considerar toda outra referência que começa a aparecer um pouco mais na opinião pública. Ele passa a considerar quase que como um traidor em potencial, né? E se o Tarcísio vai continuar aí nessa corda bamba entre um pensamento mais, como você disse, normal, eu chamaria civilizado, ou manterá aí os princípios do bolsonarismo raiz. Outro detalhe interessante é que, por mais que a Michelle hoje apareça muito bem, e a relação dela com o público evangélico permite uma suavização da sua imagem, o fato de ser mulher também uma suavização da sua imagem. Quem conhece um pouquinho os bastidores da família Bolsonaro sabe que os filhos e a madrasta não se dão muito bem, né? O filho e a madrasta não se suportam. Então é muito difícil imaginar o crescimento da opção Michelle sem que ela sofra do fogo amigo dos herdeiros de Jair Bolsonaro. Renato, eu queria uma última pergunta, agora falando mais da esquerda, que a aprovação do governo Lula tem caído bem pouquinho, mas está em queda. E a polarização se mantém, né? O Lula tem fracassado em conquistar esses eleitores mais de centro
É um problema dele que não tem feito a coisa direito, ou é porque a sociedade está muito polarizada e essas pessoas não vão aprovar o governo, seja o que acontecer? Vamos lá. Quando você olha para o resto do mundo, toda eleição polarizada faz com que o novo governo seja mal avaliado até antes mesmo de começar. O governo já começa mal avaliado. Ele pode não ter tido tempo para de alguma forma, apresentar uma proposta para o país, ter alguma ação efetiva. Ele já vai começar com os eleitores adversários avaliando negativamente o governo. Na prática, isso faz com que aquele colchão aí que tradicionalmente existe para aprovar propostas, para aprovar emendas nos primeiros 6 meses de governo, que surfa na popularidade do presidente eleito, não existe nesses cenários polarizados. Isso não exclui uma dificuldade que a pessoa do Lula está tendo de dialogar com o centro. O Lula parece pouco preocupado hoje em falar com o eleitor médio. Diferente do que foi em outros mandatos de Lula. Diferente do que foi a primeira eleição vitoriosa de Lula em 2002. Né? Nós estamos, na prática, a pesquisa mostra isso, que o Lula está mais preocupado com os 18% do núcleo bolsonarista do que em dialogar com aquela direita que não gostava muito do Bolsonaro, ou mesmo com eleitores que foram fundamentais para a sua vitória, como os eleitores da Simone ou parte considerável dos eleitores de Ciro Gomes. Né? A narrativa do Lula tem avançado pouco para a redução do antipetismo que persiste na sociedade brasileira. Ótimo. Eu conversei com Renato Meirelles, fundador do Instituto Locomotiva e do Data Favela. A gente conversou aqui sobre a pesquisa Para Onde Vai a Direita, que foi encomendada pelo Zeitgeist Public Affairs. Renato, super obrigado pelas explicações. Super obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo, Duda, e que todo mundo que acompanha a Cruzoé. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Até a próxima. E parabéns pela pesquisa, viu? Esse foi mais um Cruzoé Entrevistas. Até logo.